Oi, aqui é o Terto, produtor do Pauta Pública. Antes da gente começar esse episódio, vai um aviso. Esse programa foi gravado antes do atentado na creche em Blumenau, ocorrido no último dia 5. Enquanto gravo esse recado, ainda não se sabe muito mais sobre esse ataque, mas de qualquer forma, o programa de hoje também serve para refletir sobre esse momento que estamos vivendo. Fiquem agora com Pauta Pública 66. Oi, gente, eu sou a Andréa Dipp, esse é o Pauta Pública 66 e eu tô aqui com a Clarissa Levi nos microfones. Oi, Clary. Oi, Dipp, oi pra você que tá aí nos ouvindo. Hoje é sexta-feira de Páscoa, mas o assunto que a gente vai abordar não tem muita hora pra surgir, por isso a gente tá fazendo esse programa hoje. A gente vai falar de um problema que tem se tornado cada vez mais frequente, com mais e mais casos, como o da semana passada, em que um aluno de 13 anos atacou diversas pessoas com uma faca em uma escola estadual, matando inclusive uma professora. Segundo uma pesquisa da Unicamp, desde 2002, foram pelo menos 23 ataques em escolas com perfis bem parecidos, tanto de quem comete os atentados, que são homens, como de quem são as vítimas, a maioria mulheres. Mas o programa não é exatamente sobre esses atentados em si, mas sobre o que pode estar por trás da motivação desses casos. Existem fatores que se repetem e que demonstram um padrão que envolvem fóruns, teorias supremacistas, transformações sociais, cultura digital e um verdadeiro caldo de misoginia que trouxe termos como incels e machosfera para além de espaços onde o anonimato é um escudo para a circulação de todo tipo de ideias. É um assunto muito complexo que vem sendo tratado de forma bem rasa por muitos veículos e inclusive por isso que é fundamental o trabalho como o da nossa convidada de hoje. Aqui no Pauta, vamos conversar com a jornalista Marie de Clercq, que é repórter do UOL Tab, trabalhou por vários anos na Vice Brasil, onde cobriu subculturas da internet, sexualidade, comportamento e grupos de extrema-direita. Em 2018, ela foi selecionada para a bolsa Empowering Journalists in the Digital Field, oferecida pela ONG Repórteres Sem Fronteiras da Alemanha. Passou 3 meses em Berlim, fazendo um curso intensivo de segurança digital para jornalistas. Marie traz aqui para a gente reflexões muito importantes, não só sobre esses casos de atentados, mas também sobre o papel do jornalismo na cobertura dessas histórias. E a gente já vai para esse papo imperdível com a Marie, mas antes um recado super importante. A Pública, que é fundada por mulheres e faz um jornalismo que prioriza os direitos humanos, precisa de apoio das suas aliadas e dos seus aliados para continuar se aprofundando em matérias que nem todo mundo quer contar. Aqui, o espaço e a voz são de pessoas que realmente têm poucos lugares onde podem contar suas histórias. E isso só funciona porque a gente é independente. Se você acredita nesse tipo de jornalismo que a gente faz, acesse aliados.apublica.org e veja como apoiar a agência pública. E se você já faz isso, a gente agradece demais. Recado dado, vamos para a pauta. Marie, obrigada por você ter aceitado falar com a gente sobre esse tema super importante. Muito obrigada pelo convite, eu admiro muito a Pública, então é um prazer estar aqui, uma honra, diria. Marie, então, nos últimos tempos, parece que o Brasil tem acordado para a existência dos red pills, incels e da menosfera, a machosfera em geral. Mas é uma coisa que você pesquisa faz muitos anos. Eu queria primeiro pedir para você explicar um pouco para os ouvintes o que é essa machosfera e falar também como você começou a pesquisar esse tema. Esse termo machosfera é ainda meio estranho para mim, sabe? Porque eu demorei para assumir o machosfera, mas é uma coisa que até, muita pesquisadora usa, eu respeito esse termo. Machosfera, basicamente, é um universo no digital, é composto por vários grupos diferentes, que são ligados basicamente pela misoginia, alguns em intensidades diferentes. Então, dentro da machosfera, você vai ter desde os incels, que são os grupos dos celibatários e voluntários, que é um grupo muito mais hostil em relação à mulher, é muito mais assumido, que existe uma ideologia que depois eu vou explicar, que é a Red Pill, que é uma ideologia que mostra a verdade sobre as mulheres, que o mundo é controlado pelas mulheres. Os incels, eles são muito mais assumidos em relação à sua misoginia.
A gente tem os MRA, os Men Rights Activists. Eu não sei, eu sei que aqui no Brasil tem, mas são os ativistas dos direitos dos homens, né? Esse grupo, por exemplo, é formado por homens mais velhos, homens que já passaram por um casamento, que tiveram problemas na justiça, né? Não só Maria da Penha, mas é coisa de pensão alimentícia. Eles são bastante hostis, mas eu acho que a misoginia deles está numa segunda camada. A gente tem os MGTOW, basicamente, os homens escolhendo uma direção, assim, indo na sua direção. Que são caras que, assim, eles tomaram a Red Pill, né, e eles desistiram de qualquer interação com mulher, desistiram de tentar se adaptar ao mundo, então eles estão vivendo o mundo da forma que eles querem, que é uma fantasia do lobo solitário, digamos assim. Tem os pick-up artists também, que eu considero parte também dessa machosfera, que são esses caras que ficam ensinando como chavecar a mulher, como pegar a mulher, essas táticas de manipulação. E, inclusive, foi aí que o Calvo do Campari, o coach do Campari, sim, eu vou chamar ele de coach do Campari porque eu acho sacanagem com os calvos. Foi assim que ele começou a surgir. Ele fala Red Pill, né? E, enfim, porque é um termo que foi se popularizando nos últimos anos, mas o que ele basicamente ensina são técnicas de sedução, entre muitas aspas, né? Acho que, em resumo, o que a gente pode falar da machosfera é isso. Óbvio que ela varia de acordo com o país, de acordo com o grupo, mas eu acho que dá para localizar por esses grupos que eu citei. E esses Red Pills, o termo Red Pill vem do Matrix? Exatamente. O termo Red Pill ele vem do filme da Matrix, de 1999. Meu Deus, faz mais de 20 anos que esse filme foi lançado. Mas é naquela cena que tá o Morpheus e a Trinity, eles estendem 2 pílulas pro protagonista, que é o Neo. E eles perguntam, bom, se você tomar Blue Pill, você vai acordar no dia seguinte, nada vai acontecer, você vai esquecer tudo que foi falado, né? Você vai viver sua vida, um mundo normal. Mas se você tomar Red Pill, a gente vai te mostrar a verdade. Que basicamente você vive num mundo simulado, é uma farsa, né? Então vem com a gente que a gente vai mostrar isso para você. O que é curioso porque é um homem negro e uma mulher falando que tem a verdade nas mãos, né? Imagina se um homem, esses caras iriam aceitar uma coisa dessa, né? Se fosse de fato uma situação de verdade, né? Mas esse termo, ele se popularizou muito e, de fato, nesses grupos específicos, ele foi muito assumido como essa coisa de assim, tá, a gente vai mostrar aqui nesse grupo que você está frequentando, essa comunidade digital, a gente vai mostrar que o mundo que você vive, as suas frustrações, elas decorrem porque você vive uma farsa. Qual que é essa farsa? Que o mundo ele já é um jogo já manipulado a favor das mulheres, porque são as mulheres que ditam as regras do mundo. Ou seja, a política está a favor delas, o sistema judiciário está a favor delas, a publicidade, enfim, digamos assim, as mulheres são um sistema. Então, eu acho que junto nessa filosofia de Red Pill, que é essa coisa de você aceitar a verdade, também é isso. Aí entra esses conceitos muito misóginos que eles vão absorvendo. A mulher, por exemplo, é hipergâmica. O que significa hipergamia? Que ao longo da vida dela, ela vai ter vários parceiros sexuais, especialmente na juventude, e ela vai transar com vários e tal, e ela sempre vai atrás de um Chad. Ela sempre vai atrás dos caras mais bonitos, mesmo ela não sendo bonita na concepção deles. E aí, depois dos 30, que eles chamam de bater o muro, que é basicamente quando eles consideram que a mulher está decrépita, pois é. Tem que pensar também que tem muito moleque muito jovem que tá falando esse tipo de coisa, mas tem uns caras acima de 30 anos que realmente acham isso, que mulher é decrépita e tal, depois dos 30. Mas aí quando a mulher, teoricamente, bate esse muro, ela vai atrás de um cara que não é Chad, ela vai atrás de um cara... O Chad é o bonitão, né, digamos assim, é o cara cafajeste, gatão, é o Brad Pitt, eles sempre usam esse exemplo. E aí ela vai atrás de um cara que não é um cara muito bonito, né, ele não é um cara... o mais gato, ele não é rico, mas ela vai atrás desse cara para quê? Para ele sustentar ela vai casar com ele para ter a vida ganha ali. Isso é um conceito. Eu resumiria Red Pill dessa forma, tá? Mas eu acho que se você for entrar em outros grupos muito mais voltados aí para política, e aí você vai entrando para a extrema-direita, assim, assumidamente de extrema-direita, aí Red Pill é você ser fascista, entendeu? Você aceitar que o mundo, enfim... o mundo está controlado pela esquerda, pelo Jorge Soros, né? E aí você toma Red Pill, você vê que não é bem assim, que a verdade está, enfim, na ascensão da extrema-direita. Varia, né? Mas eu acho que, classicamente, Red Pill veio a partir dessa coisa bem mais ligada à misoginia.
Tá, e como que você mergulhou nesse belíssimo universo? Eu comecei a escrever sobre esse tema mais ou menos no final de 2017. Só que eu já tinha um interesse por isso desde que eu comecei a entrar na internet na adolescência. Porque, enfim, eu sempre gostei de fuçar comunidades, enfim, sempre tive interesses aleatórios, diferentes, sei lá, música. E aí, nisso, eu acabava em certos lugares que eu não sabia, mas eles foram quase a gênese, assim, do que a gente vê desses grupos muito mais virulentos no discurso, né? Então, eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos, 2003, isso, faz séculos, eu lembro que eu caí, por exemplo, no VT, o Vale Tudo, que era uma board dentro do Fórum aos Jogos, que, assim, muita gente não sabe, mas o VT foi o berço para muito meme, tá? Teve muita linguagem de internet que a gente usa até hoje, que foi desenvolvida ali. Mas, ao mesmo tempo, foi o berço para, assim, vários olavistas, né? Teve muita gente que começou a estudar o Olavo de Carvalho ali. Ali, enfim, piada misógina, racista, era uma coisa comum de acontecer, e não tinha, eu acho, que o que tem hoje em dia, com pessoas mais incomodadas com isso. Ó, eu só lurcava, né? Eu só lia aquilo porque era extremamente virulento quando você identificava que você era mulher. Inclusive, daí que vem meu interesse. Eu via que quando aparecia uma mulher se identificando, falando, sei lá, por algum motivo ela se refere no feminino, assim, era uma onda de ódio, assim, que vinha até a mulher desistir e sair do grupo, né? Normalmente eram garotos adolescentes que nem eu. E eu vi esse discurso se desenvolvendo e se naturalizando a ponto de, hoje em dia, eu acho que eu considero que ele faz parte da nossa forma de se comunicar na internet, assim, ele faz parte do nosso vernáculo, digamos assim, sabe? A gente nem percebe, mas às vezes a gente reproduz certas coisas que surgiram a partir de lá de trás, que eram grupos majoritariamente masculinos, né, com pouquíssima presença feminina, onde se criou esse ambiente de piada, né? A mulher não entra aqui, se tiver mulher tem que mostrar os peitos. Isso a gente assimilou de uma forma que a gente nem percebe mais, né? Então, ao longo dos anos, virei jornalista e tal, e aí eu comecei a olhar para isso, porque eu lembro que 2017 foi uma época em que um dos maiores grupos de ódio virtuais, o do Golachan, ele estava muito nativo, ele estava fora de controle, assim, ele estava mandando ameaça de morte para um monte de político, um monte de celebridade, né? A Lola Aronovitch, né? Tem que destacar ela, assim, ela é uma das pessoas mais importantes para falar sobre esse assunto, porque foi ela que a primeira pessoa que falou sobre isso de fato, né? Denunciou. Eles atacavam muito ela e atacam até hoje, mas acho que na época estava atingindo níveis altíssimos, assim, de hostilidade. E nisso eu comecei fiquei, acho que a gente tem que escrever sobre isso, sabe? Eu trabalhava na Vice na época, e aí eu fui escrevendo sobre isso, né? A gente já tinha um incel, mas não era incel o nome, sabe? Eles se chamavam de homens santos. Outros nomes que eram usados para se referir justamente ao mesmo grupo que a gente conhece hoje como incel. Então, a partir daí, enfim, eu sempre frequentei esses grupos, Fórum Fechado, todos esses lugares, assim, né, que estão na Surface Web, tá? Se você digitava no Google, você achava isso, não era impossível de encontrar. Aí eu fui olhando o comportamento, tentando montar um perfil dessas pessoas, e nisso eu escrevi algumas reportagens. E até em 2018, onde teve uma operação da Polícia Federal, que prendeu o líder do Golachan, desse grupo, e foi aí que eu virei alvo das pessoas que restaram, que não foram identificados do Golachan, que eu acho que isso vale dizer. Tem muita gente do Golachan que não foi identificada pela polícia. E quando você vira um alvo, é aquilo, né? Você recebe e-mail, as pessoas te doxam, né? Minhas informações pessoais, elas foram compartilhadas em todos os chans, sabe? Mandaram e-mail para toda a Vice com foto minha, que eles acharam... Enfim, pegaram uma foto minha de biquíni no meu Instagram e anexaram no e-mail, mandaram. São coisas que eles fazem para te constranger, para te deixar com vergonha, né? E, ao mesmo tempo, eles sabem que, como a polícia não vai fazer absolutamente nada em relação a isso. A polícia brasileira não tem o menor interesse em investigar esse tipo de coisa, falando português claro. Então eles sabem que é um constrangimento você ir para a delegacia, entendeu? Fazer um boletim de ocorrência, porque foi literalmente isso que aconteceu comigo, foi um grande constrangimento, né? Mas de qualquer forma é isso, assim, eu nunca, desde 2017 eu escrevo sobre isso, em 2018 eu comecei a ser ameaçada de morte, e isso me levou a uma bolsa de estudos em Berlim, por causa do meu caso, para aprender sobre segurança digital.
que foi primordial para mim, porque isso me permitiu a continuar olhando para a chama de uma forma, assim, pelo menos muito mais blindada, né? Inclusive, eu aprendi a mexer com Tor, né? Entrar em sites não tão indexados no Google, sites Onion, né? Aprendi a mexer na Deep Web, que não é difícil. Mas, enfim, eu acho que essa bolsa de estudos, né, do Repórter Sem Fronteiras, bom dizer, ela foi muito importante para me dar esse aparato para continuar pesquisando sobre o tema. E assim eu continuo, eu nunca parei, né? Eu tenho interesses difusos, né? Eu gosto muito de falar sobre comportamento, sexualidade, pornografia, gosto de falar sobre subculturas não tóxicas também. Mas eu acho que a evolução dessa machosfera, a evolução desses grupos sempre está no meu radar. De fato, houve sim uma grande evolução no que acontece de discurso e nos lugares onde ele se concentra, esse discurso. Maria, a gente teve agora esse atentado em uma escola em Vila Sônia e eu vi que você escreveu que esse menino de 13 anos se comunicava com alguns desses grupos que a gente comentou aqui. O que você acha que atrai meninos tão jovens para esse universo? Qual que é o apelo? Cara, é um conjunto de coisas. Primeiro que, assim, o que eu notei quando eu tava escrevendo a reportagem? Eu tava, assim, na delegacia, sabe? Esperando lá, tipo, fazendo plantão com os outros jornalistas. Eu fui pra escola, depois eu fui pra coletiva. Mas o que eu notei? Tava rolando um print que ele tinha um Twitter fechado, né? Uma conta fechada de Twitter. Só que aí, nesse print, dava pra ver que ele tinha retweetado uma outra conta, né? E essa conta estava aberta. Então, quando eu comecei a olhar, essa conta, 2 horas depois que aconteceu o atentado, ele já tinha nome do cara, ele já tinha uma foto do cara, e ele já estava fazendo fancam, sabe? Tava fazendo vídeo homenageando o cara. E aí eu comecei a olhar o resto da conta e era tipo assim, não é que ele fez mesmo? Caraca, meu Deus do céu! E dava para ver que ele estava respondendo os tweets fechados do adolescente que foi autor desse ataque, falando assim, você vai fazer mesmo? Como é que você pretende fazer isso? Foi aí que eu fiquei, cara, ele é isso, esse cara... Eu só estava esperando a resposta, a confirmação da polícia que de fato o perfil era dele, porque eu não queria falar disso sem ter certeza, né? Aí que vinha toda a parte complexa da coisa. A comunidade que ele frequentava, esse adolescente, ela se comunica com a machosfera, tá? Tem pessoas que fazem parte da machosfera, que fazem parte dessa comunidade, mas não necessariamente ela é parte da machosfera, porque tem um monte de menina que tá ali. É uma comunidade frequentada basicamente por jovem e adolescente, e ela assim, são admiradores de true crime, né? Tipo, pessoas que gostam muito de histórias de true crime, gostam de saber de serial killer, enfim, que é um interesse que muita gente tem, né? Mas é uma subcomunidade que foi completamente apropriada por jovens adolescentes que são muito admiradoras de massacre em escola. Então é basicamente gente que admira Columbine, gente que admira o Elliot Rodger, por exemplo, que enfim, que ele é um ícone incel, mas a gente que admira esse cara. Pessoas que admiram o Massacre de Suzano, né? Tanto é que o handle, né, o nick que esse adolescente agora usava, é o sobrenome dos atores de Massacre de Suzano, né? E ele estava usando também a mesma máscara de caveira que foi usada em Suzano, que a gente está vendo se repetindo nos últimos anos nesses atentados, né? Então é isso, ele estava situado exatamente nesse universo, entendeu? E quando você entra nesse universo, que é aberto também, é isso, é um monte de jovem falando, eu vou me matar, eu quero matar gente, eu quero cometer um atentado. Então, assim, aí que vem a parte que você me perguntou, como que alguém entra nisso, né? Como que isso atrai jovens adolescentes? Eu não sei. Eu acho que, assim, pensando na minha experiência da adolescência, eu posso estar muito errada aqui, tá? Eu não sou psicóloga, não sou especialista, mas eu acho que o adolescente em si, ele tem um certo niilismo dentro de si, assim, saca? Um ódio ao mundo, especialmente quando você não se encaixa. Eu era assim, eu não me encaixava no mundo, né? Eu realmente, enfim, eu não cheguei a frequentar comunidades assim, mas eu era muito ligada a comunidades que eram pró-transtorno alimentar, pró-Mi, pró-Ana, que existem ainda, mas com outro nome. Isso era uma forma de quase me automutilar digitalmente, sabe? Porque eu acho que eu tinha um ódio a mim mesma e ao mundo muito difícil de explicar. E eu encontrava ali um certo conforto, porque todas aquelas pessoas que estavam frequentando aquele grupo, elas pensavam da mesma forma que eu, elas tinham esse mesmo ódio. Eu sinto que essa comunidade específica que ele frequentava, ela opera dessa forma.
Então, e aí vira também uma competição de quem é mais radical, né? Quem consegue fazer mais, quem consegue ultrapassar os limites. E, enfim, isso vai virando uma bagunça. Tanto é que quando ele fez, quando teve a notícia no dia seguinte que ele foi lá para a escola dele e matou a professora, muita gente desativou a conta automaticamente, porque viu que conversava com ele, mas muita gente estava assim, meu Deus, que legal, ele fez, agora é minha vez, semana que vem vai ser minha vez, que legal, agora eu preciso fazer mais ainda, você entende? E é um negócio que é um vírus, sabe? É quase um vírus da linguagem, assim, do Burroughs, porque o negócio, ele vai... E a gente fica também numa sinuca de bico, a imprensa, porque a gente tem que noticiar, mas ao mesmo tempo tem esse efeito, esse ciclo horroroso de que quando a gente noticia, inspira outras pessoas. E acho que vale dizer também que muita gente falou, neonazista, neonazista. Isso é muito complexo. Sim, o que a gente tem que pensar hoje em dia é por que tanto jovem e adolescente está sendo tão impactado com o neonazismo e por que o neonazismo e ideologias extremistas estão sendo tão sedutoras para adolescentes, mais do que eram antigamente, entendeu? Eu sinto que responde ao ódio, o nosso auto-ódio e o ódio que tem ao mundo. Eu acho que o neonazismo e ideologias extremistas, a direita, elas simplificam inimigos. É muito mais fácil você achar que uma mulher é culpada por todos os seus problemas, que negros são responsáveis pelas mazelas do mundo, que a LGBTQIA+, também estão destruindo a humanidade e você está indo junto. Eu acho que tem essa resposta, enquanto que eu acho que a esquerda, a resposta nunca é simples, né? Digamos assim, a gente nunca tem uma resposta simples para dar para essa pessoa que está com ódio. Então eu acho que é isso, mas ainda assim eu acho que tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de neonazismo aqui, porque há grupos, sim, neonazistas que estão debruçados ideologicamente nisso, mas eu acho que nessas comunidades onde é citado, sim, tem símbolos e tal, é uma questão mais fator de choque, sabe? Não tô falando que é legal, não tô falando que tem que passar pano. E Marie, de que maneira que esses grupos se conectam, para além da misoginia, com grupos e ideias fascistas e de extrema direita hoje? Como é que você vê essa relação? Assim, eu vou falar uma coisa. Eu acho que a maior conexão entre eles é a porta de entrada, que é sempre, sempre misoginia. É muito doido, mas assim, todo grupo que você vai ver sempre começa com piada misógina. E isso sempre causa ali uma comoção, porque é um elemento de união ali. A misoginia, como ela é tão naturalizada na sociedade brasileira, como a gente cresce ouvindo piadas misóginas, a gente cresce ouvindo isso, né? E eu acho que isso é uma coisa muito poderosa que acaba, assim, juntando, às vezes, esses grupos. Eu acho que a misoginia ela vai abrir uma porta que você entra e aí a radicalização ela vai acontecendo aos poucos, porque é isso. É por isso que neonazistas, esses caras de internet, eles são na ironia, entre aspas. Porque é isso, porque quando eles ficam, mas é brincadeirinha, quando você vai ver é uma piada neonazista ali, circulando, causando comoção, as pessoas estão falando sobre isso. Eu acho uma covardia, eles chamam de ironia, eu acho que isso é uma coisa de covarde, mas de fato é efetivo, né? É assim que você consegue entrar e radicalizar essas pessoas. Eu acho que a conexão vem muito daí, né? Mas é difícil dizer, sinceramente, assim, eu já fiquei pensando, cara, será que tem um grupo específico que está atuando por trás e tentando fazer uma união ali? Talvez tenha gente que esteja estudando isso, sabe, academicamente, de uma forma muito mais qualificada que eu, que possa responder isso. Eu acredito que não. Eu acredito que a conexão, ela acaba sendo muito mais subjetiva e caminhando por esse tipo de piada que a gente vê. Porque, assim, antes, várias piadas que eu só vi em Chan, eu só vi em grupos fechados, nesses grupos, hoje em dia, elas são piadas que são usadas todos os dias nas redes sociais. Sabe? Termos. Tudo bem, eu acho que é legal a gente se apropriar dessas coisas e dar outra dimensão, sabe? Que nem queer, digamos assim, sabe? Queer é uma palavra muito ruim nos anos 50, e aí a comunidade gay se apropriou, enfim. E ela não tem mais esse significado, né? Mas, enfim, mas de qualquer forma, o que mostra o poder de influência, assim, desse vocabulário que a gente acaba assimilando pra gente, pra nossa forma de se colocar na internet. Tem essas piadas também, que elas saíram muito da escuridão,
E elas foram, simplesmente, elas estão no mainstream hoje em dia. Hoje a gente não percebe, mas a gente de fato reproduz. O que eu poderia dizer, talvez assim, eu espero que tenha alguém estudando isso e me fale, não, veja bem, é muito mais complexo, mas eu acho que misoginia é o grande elemento unificador de tudo isso. Não, e faz todo sentido porque tem esse conceito também que não é novo de que o fascismo precisa do elemento cômico, né? Pra existir, assim. Isso também é uma coisa histórica, né? E que, claro, que na internet isso ganha muito mais poder e muito mais força e se cola com a linguagem de uma maneira talvez nunca antes vista nem possível, assim, né? Mas eu ia te perguntar também, você começou a falar sobre isso porque a notoriedade parece ser um elemento muito importante, né, para esses grupos e para esses meninos e tal. Então, qual seria o nosso papel? O papel da imprensa nesses casos? Porque é isso, o vídeo do ataque na escola da Vila Sônia, por exemplo, né, assim como outros ataques, como o próprio ataque de Suzano, enfim, foram muito repercutidos, né, pela mídia. Então, o vídeo desse menino atacando as professoras, por exemplo, tem sido amplamente compartilhado, e não só por pessoas, mas por veículos de comunicação, né? Você acha que isso acaba, de alguma maneira, chancelando a missão deles, assim? Com certeza absoluta, eles fazem para isso. Eu acho que essa é a coisa. Assim, é só fazendo um paralelo. Lá nos anos, tipo, em 2017, 2016, o Dogolachan, ele ficou, esse grupo de ódio que eu citei, ele ficava mandando e-mail para celebridade, para autoridade, porque ele sabia que isso ia virar notícia. Até hoje, quando tem esse... Às vezes acontece, tem uma onda de um monte de parlamentares, normalmente mulheres negras ou trans, ficam recebendo um monte de e-mail horrível, né? Isso vira notícia e tal. É isso. Eles querem virar notícia, eles querem chamar atenção. Então, quando você está compartilhando, quando você está mostrando o que aconteceu, você está fazendo o que eles querem. Por quê? Porque está todo mundo competindo por audiência. Aí vem um primeiro veículo e posta o vídeo. Pelo amor de Deus, eu vi na TV, eu não tinha quase nem censura o negócio. Eu não sou a favor nem com censura. Não pode ter, entendeu? Aí posta, e aí vem o editor da outra, sabe, de uma outra redação e fala, ué, temos? Sabe? E aí ninguém... E como tá todo mundo se ferrando na redação, porque é hard news, tá todo mundo desesperado e sabe, para dar o quente e tal, isso ninguém pensa, mas isso é publicado. E aí é um negócio que acabou. O primeiro momento que foi publicado, acabou. Você já fez exatamente a vontade da pessoa. É que assim, não é só não publicar o nome da pessoa, não é só não publicar a foto. No caso desses menores, desse cara, desse adolescente, facilita porque ele é adolescente, ele é menor. Então, pelo ECA, a gente não pode compartilhar, a gente não pode mostrar a foto dele, nem falar o nome, a gente usa inicial. Mas assim, o massacre de Suzano foi super, todo mundo compartilhava as fotos deles, no espelho, com arma e tal. Então, olha, eu vou te falar, tem cartilha, já foi feito cartilha, como cobrir massacre. Eu acho que, sim, tem uma tentativa, assim, genuína, de fato, de vários repórteres de, não, vamos focar nas vítimas, vamos focar o estrago que isso causa, sabe? E eu acho que, enfim, tem que denunciar, de fato, o ambiente que eles frequentam, sabe? Para forçar também que a polícia investigue esses lugares, tem uma ausência gigante, eu acho, da polícia de entender esses universos. Mas eu não sei, eu fico pensando se tá dando certo isso, essas cartilhas. Eu acho, na minha opinião, que a imprensa tem que abrir um diálogo com os leitores, quem lê, entendeu? Então, assim, não é só falar, a gente não vai postar o vídeo e acabou. Não, eu sou a favor de falar assim, nós, da empresa tal, não vamos mostrar vídeos e fotos referentes ao massacre, a esse ataque, porque nós acreditamos que isso fazer o que o autor do crime quer. Então, sabe assim, tentar trazer também o leitor para participar dessa decisão e informar ele também, sabe? Não falar, a gente decidiu e acabou. Aí também, assim, fora da imprensa, esses vídeos estão sendo compartilhados sem parar. Eu recebi. Eu estava na delegacia, eu já tinha recebido os vídeos, nem tinha sido divulgado direito, sabe? Mas eu acho que também você chama também ao leitor, você chama as pessoas, a sociedade, para conseguir discutir isso e entender porque é ruim a gente mostrar essas coisas. Sabe? E assim, eu entendo, eu acho que assim, foto de guerra é super importante, sabe? Às vezes choca, às vezes fica mal, a gente vê aquilo, mas eu acho que tem uma função, né? Mas nesse caso é isso, a gente está cumprindo a vontade de um cara.
E a gente está mostrando para outras pessoas que pensam em fazer isso que é assim que ela vai ganhar notoriedade, entendeu? Eu entrevistei uma vez um cara que ele compara isso ao jihadismo, por exemplo, do ISIS, do Estado Islâmico, tudo que aconteceu, o Bataclan, né, tipo, na década anterior. Ele fala muito que isso faz parte da sociedade do espetáculo, né, que a espetacularização do ato dele é o que vai deixar ele eterno, entendeu? Então, é isso, sabe? São pessoas que querem ser eternas, querem ser mártires, querem deixar um capítulo na história. A gente não pode deixar. Então, a gente já falou aqui sobre como a polícia brasileira ainda é muito ineficiente para lidar com isso, como a imprensa ainda tem muito a aprender também, e a gente enquanto sociedade, assim, né? A gente tá tentando fazer um exercício nessa temporada do Pauta Pública de reimaginar as coisas. Lógico que não solucionar nada, porque, né, a gente não tem esse poder, seria muita arrogância da nossa parte, mas numa tentativa de imaginar outras configurações possíveis, assim, né? E aí queria perguntar de que forma que você acha que a gente poderia lidar melhor, assim, com esse fenômeno que parece que tá crescendo por aqui, né? Bom, é aquilo que eu falei lá no começo. Lembra que a extrema-direita, até ela é boa, ela consegue cooptar porque ela dá respostas muito simples? O problema é esse, é uma resposta muito complexa, holística, né? Tem que ter uma abordagem holística para conseguir enfrentar esse problema, porque eu acho que muita gente, a primeira coisa quando acontece esse tipo de ataques, as pessoas falam polícia. Então eu fui para a coletiva de imprensa, estava o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, a primeira coisa que ele falou da ronda policial. Temos ronda policial, mas não é isso. Eu acho que mais polícia não é o caminho para conseguir, não sei se é o caminho para resolver qualquer coisa, na verdade, né, mas especificamente isso não é isso que vai resolver, muito menos aumentar a pena, criar lei, entendeu? Já temos um conjunto de leis, assim, bastante, assim, tá tudo muito especificado e tal, mas eu acho que é uma questão, crise neoliberal, que acho que recai muito as responsabilidades no indivíduo. A gente carrega um peso de que a gente tem que prosperar, cara, num mundo completamente, quase pós-apocalíptico, sabe, devastador, onde a gente nem consegue mais imaginar um futuro, onde a gente se vale da nostalgia para conseguir imaginar novas histórias, sabe? Então isso já é uma coisa muito perversa por si só, sabe? Porque isso explica, inclusive, porque muitos dos caras, que quando eu vou ler as pessoas falando em grupos, isso é diferente, assim, é uma galera mais velha hoje em dia, mas ainda assim tem esse perfil. É muita gente que não é rica, não é classe média. É gente que não tem grana. A gente dá para ver que é uma pessoa que, sabe, tentou estudar, correu atrás, mas é que não tem grana para fazer uma faculdade, não tem grana para conseguir terminar a escola. Logo cedo teve que trabalhar para conseguir ajudar os pais. Então, isso decorre, eu acho que, assim, são anos de austeridade, falta de investimento em programas sociais, especificamente educação. Inclusive, eu acho que promover formas de criar uma comunidade em torno da escola. Eu acho que tem exemplos bons aqui no Brasil, não estou falando que isso não existe, mas tem uma integração muito maior nisso, sabe? Trazer os professores junto, não colocar a responsabilidade no professor também, só nele, de conseguir reconhecer o cara que tem comportamento violento. Porra, cara, o professor tá fudido ali, né? Desculpa falar palavrão, mas o cara tá ali, desgraçado, ganhando 3 mil reais, nem isso por mês, entendeu? Atendendo centenas de alunos. Como ele vai conseguir ser o herói da história? Não é assim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que principalmente pela educação, programas de educação voltados, eu acho que para, não só pensando em emprego para jovem, mas eu acho que a socialização também do jovem, o acesso à cultura do jovem, isso é extremamente importante, né? Inclusive, no governo de transição, quando estava tendo a transição de Bolsonaro para governo Lula, teve um grupo da educação que foi liderado pelo Daniel Cara. Enfim, ele é um pesquisador super importante na área da educação. Enfim, ele uniu um monte de gente especializada em extrema-direita justamente para chamar a atenção sobre esse risco iminente. Eles estão certos, eles falaram isso. Não é questão de se vai acontecer, é questão de quando. E eles deram uma série de propostas para conseguir atacar isso de certa forma, sabe? Eu acho que, óbvio, tem coisas mais de autoridades que a gente pode pensar. Eu acho que daria, sim, para a polícia ser mais especializada, se especializar mais em ambientes virtuais.
Porque não é possível, entendeu? Em 2018, quando eu fui fazer um BO, o cara não sabia nem que era Deep Web. Ele achou que eu era hacker quando eu fui fazer um BO, falando que eu tinha entrado num fórum na Deep Web. E às vezes você vai falar sabe, você vai falar com promotor, você vai falar com agente, eles não sabem o que é. Então é uma coisa assim, precisa sim ter caras que sabem disso e transitam nesses ambientes. Eu sei que, eu acho que já tem uma tentativa disso, porque de fato houve, se eu não me engano, eles conseguiram impedir que alguns ataques acontecessem monitorando rede social. Mas é isso, tem que levar muito mais a sério. E eu sinto ainda que é uma resistência, não sei se é do PT, não vou falar que é do PT, mas talvez uma resistência da esquerda mais tradicional de enxergar a internet. A internet deixou de ser um mundo à parte. A internet é literalmente nossa vida. A internet é uma extensão da nossa vida. Todo mundo está online o tempo inteiro, né? Então, tem que tratar esse campo, com um lugar de fato que, enfim, agir ali. Então é isso, que nem eu disse, não é uma solução fácil, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, temos que entender por que o neonazismo, o fascismo, todas as ideologias de extrema-direita, elas viraram, assim, o primeiro contato de jovem com política está sendo por isso. Então, assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Onde a gente está não percebendo? Óbvio que tem questão de plataformas, algoritmos, né, engajamento, mas onde nós estamos errando para que um adolescente, um jovem, ele olhe para o nazismo, o neonazismo e o fascismo e fale, nossa, isso representa exatamente o que eu estou sentindo nesse exato momento. Então é difícil. Marie, nossa, muito bom. Queria te agradecer demais por estar aqui com a gente nesse episódio do Pauta Pública. E olha, com certeza a gente vai te convidar mais vezes aqui. Ainda tem muita coisa pra gente conversar. Eu amei. Eu acho que foi de falar sobre o tema mais de boa que eu tive. Acho que é por causa de vocês. Brigadão. Até uma próxima. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Se você tá pensando em escolher um filme para curtir no final de semana, a dica é conhecer o podcast Sessão Cine Garimpo. O Sessão Cine Garimpo é um podcast que te leva para pegar um cineminha. Com uma ambientação de sala de cinema, a jornalista Suzana Vidigal garimpa séries e filmes que merecem ser comentados e que trazem reflexões interessantes sobre o universo do cinema e sobre a vida. O podcast Sessão Cine Garimpo tem episódios inéditos toda sexta-feira. No episódio mais recente, o tema é o elogiado Os Banshees de Inisherin, um dos destaques da última temporada. Então, depois do Pauta, já emenda o Sessão Cine Garimpo na playlist do seu tocador favorito. Bom, é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Sexta-feira que vem, a gente tá de volta bem cedinho. Se você ainda não nos segue, aperta aí no botão seguir do seu tocador de podcast e também aproveita aí para nos dar 5 estrelas, se você tá nos ouvindo na Apple Podcasts ou no Spotify. Até semana que vem. Beijo, gente. Até semana que vem.